Olá, sejam bem-vindos ao InfoImagens em Pauta número 10, onde eu vou comentar 3 julgamentos bem interessantes. O primeiro do STJ em embargos de divergência sobre a restituição do ITBI quando a compra e venda do imóvel é anulada. Um segundo de direito constitucional e processo civil sobre a competência para o julgamento das ações que envolvem atos do CNJ e do CNMP. E, por fim, um de direito penal e direito constitucional também, sobre a inconstitucionalidade de uma norma que impõe o afastamento de servidores públicos indiciados pelo crime de lavagem de dinheiro. Fala Flávio, fala pessoal de casa, mais um Enfermagens em Pauta chegando. Só temas quentíssimos, pessoal. Eu trago aqui 3 julgados também muito legais, com grande probabilidade de cobrança em prova. Primeiro julgamento, um tema altamente polêmico. A possibilidade de datas alternativas, horários alternativos para candidatos em concursos públicos que invocam um motivo de ordem religiosa. É possível estabelecer uma data específica para eles, diversa daquela que lhes seria aplicável pelas regras do edital, tema extremamente importante, né, que tangencia aí direitos fundamentais, discussão bem interessante. Vamos discutir também um ponto do pacote anticrime muito importante, tema também envolto de grande debate doutrinário e que já chega na jurisprudência do STJ sobre qual é o percentual aplicável a título do requisito objetivo para progressão de regime em caso de condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico. A lei não previu essa hipótese. Como é que vamos resolver esse problema? O STJ já vem se posicionando sobre o tema. E por fim, pessoal, vamos tratar de uma outra discussão bem legal envolvendo a possibilidade de um ente federado determinar a aplicação do teto do funcionalismo público a todos os funcionários das empresas estatais, quaisquer que sejam elas. É possível? A autonomia do ente federado vai a tanto ou, ao revés, ele incidiria em alguma inconstitucionalidade nisso? Vamos tratar desses pontos logo aí na sequência. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Um julgamento bem legal, porque retoma alguns temas de direito tributário que poderiam nos levar a um entendimento diferente daquele que terminou prevalecendo no STJ. Os embargos de divergência foram julgados pela primeira sessão em razão de uma divergência entre as turmas, entre a primeira e a segunda turmas que compõem essa primeira sessão, sobre a restituição do ITBI, o Imposto de Incide sobre Transações de Bens Imóveis, quando o negócio jurídico, a compra e venda do imóvel, é anulada. A compra e venda do imóvel, então, foi anulada e o contribuinte queria a restituição do ITBI que havia sido pago. Já a Fazenda Pública dizia que não tem que devolver nada, porque invocando aquele raciocínio que já ficou clássico em relação ao imposto de renda. Pecúnia não olê, tributo não cheira, de acordo com a Fazenda, que é uma tese até relativamente tranquila no âmbito da doutrina e da jurisprudência brasileira. Não importa se o fato gerador é realizado por meio de um ato ilícito ou lícito. O que importa é se o fato gerador é realizado e, uma vez realizado, o tributo vai incidir. Então, o exemplo clássico que se fornece no tema é do imposto de renda. Ainda que a renda seja advinda, venha de uma atividade ilícita, como, por exemplo, o tráfico de drogas, vai haver a incidência tributária simplesmente porque houve um acréscimo patrimonial, então o fato gerador do imposto de renda é realizado. A Fazenda Pública queria aplicar esse mesmo raciocínio ao caso da anulação da compra e venda, dizendo, não importa se aquele negócio jurídico foi lícito ou ilícito, o que importa é que, à época, a compra e venda foi realizada e, portanto, o tributo pago foi legítimo, ele deveria sim ter sido pago e não cabe falar em restituição do tributo. Essa tese da Fazenda Pública, porém, foi rejeitada pela primeira sessão
do Superior Tribunal de Justiça, e o voto, citando sim esse princípio do que pecúnia não olê, tributo não cheira, faz uma diferença. No caso lá do imposto de renda, o fato gerador do tributo subsiste. O fato gerador não é afastado, ele apenas é oriundo de uma ilicitude, que, porém, para a lei tributária não importa, importa a realização do fato gerador. Nesse caso do ITBI, o relator dos embarques de divergência pontua expressamente: houve a anulação do negócio jurídico, houve a anulação da compra e venda. Portanto, o fato gerador não existe mais. Ele pode até ter existido num dado momento, mas ele foi anulado por uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto, juridicamente, a compra e venda passou a não mais acontecer por um vício que se encontrou naquele negócio jurídico. Se a compra e venda não aconteceu, não há o fato gerador do ITBI. E, portanto, se houve o pagamento desse tributo, o valor deve ser restituído ao contribuinte. O relator continua para dar um exemplo também do imposto de importação. Imagine a importação de um produto proibido. O fato gerador desse tributo acontece com a importação. Então, se aquele negócio jurídico, se essa importação não é anulada, se o bem não é apreendido, acontece a importação, o imposto de importação é devido, ainda que o tributo, em tese, não pudesse ser importado. Diferentemente, se a Fazenda Pública anula esse ato de importação e promove o perdimento dos bens ilegalmente importados, aí esse fato gerador é afastado e não se pode falar no pagamento do imposto de importação. Então, fiquem atentos para fazer a distinção. Se o fato gerador subsiste, o tributo vai incidir, no caso, o imposto vai incidir, o pagamento deve acontecer. Mas se o fato gerador desse tributo, de algum tributo, por algum motivo é afastado, como nesse caso da compra e venda foi afastado por uma ilegalidade, em decisão judicial transitada em julgado, afastado o fato gerador, afastada a compra e venda, não há pagamento de ITBI, e se o pagamento foi feito no momento anterior, o contribuinte, portanto, tem direito à restituição do valor. Bem legal esse julgamento, fica aí a diferença para ninguém se equivocar se esse tema vier a ser cobrado. Gabriel. Interessante, tema aí de julgamento pela sessão, né? Uniformizador, foi embargos e divergência, né, Flávio? Foi embargos e divergência. Tema quente aí para o pessoal, para as provas de direito tributário. Pessoal, eu vou trazer inicialmente agora um julgamento de uma questão que sempre foi muito polêmica e acabou de ser definida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito de escusa de consciência, e os casos aqui mais frequentes são por motivos religiosos, em matéria de provas de concursos públicos, e também o Supremo acabou julgando em matéria de atuação no serviço público do candidato ali aprovado num concurso e que também demanda ali, por conta de uma crença religiosa, algum tipo de adaptação para que ele não tenha que, eventualmente, cumprir com o seu serviço num dia em que, pela sua religião, ele não poderia fazê-lo. Então, pessoal, a discussão é altamente polêmica, e, na verdade, tem bons argumentos para os dois lados. De um lado, nós temos, claro, o direito constitucional, a liberdade religiosa e o direito à objeção de consciência, né? A objeção de consciência, ou a escusa de consciência, está prevista no artigo 5º, inciso 8º da Constituição. E aí se deve prever uma prestação alternativa. Ninguém tem dúvida quanto ao direito fundamental consagrado no texto constitucional. Mas, vejam só, num concurso público, nós temos uma série de questões envolvidas. Primeiro, a questão da isonomia entre os candidatos, né? Tem que, rigorosamente, ter o mesmo tempo de prova, tem que haver o sigilo para todos. E aí, como que a administração vai fazer
para aplicar a mesma prova, que tem todo um sigilo envolvido, quando há candidatos que não podem, segundo a sua crença religiosa, realizar a prova naquele dia. Segundo uma linha de raciocínio, o interesse da coletividade deveria se sobrepor ao interesse individual. Então, se alguém não pode, por motivos religiosos, realizar a prova naquela data, seria uma questão de opção individual. A administração não teria que movimentar necessariamente toda a máquina administrativa para montar uma estrutura especificamente voltada a um ou alguns candidatos que se recusariam a fazer a prova naquele horário, mas que querem fazer a prova num horário alternativo. Essas discussões, né, envolvem direitos fundamentais de primeira ordem, né, sempre bateram as portas do judiciário, sempre trouxeram polêmicas e entendimentos divergentes. E o Supremo, agora em repercussão geral, pacificou o entendimento pendendo para o lado da escusa por motivo religiosa, da objeção de consciência. O caso julgado inclusive, é o caso mais comum em matéria de provas de concurso público, Enem e afins, de candidato que professa a religião adventista, né? Os chamados adventistas, né? Adventistas do sétimo dia, que não podem realizar, por crença religiosa, nenhum tipo de atividade entre o entardecer da sexta-feira e o entardecer do sábado. E aí, se temos, né, uma prova no sábado, que é algo frequente, o que acontece em relação a eles? No caso concreto, inclusive, julgado pelo Supremo, era uma avaliação física que seria feita no sábado e ele demandava a realização numa outra data. O julgamento tinha sido de procedência no TRF da primeira região e houve recurso extraordinário pela União ao Supremo, né? E o Supremo julgou a questão na linha de que efetivamente é cabível. Mas vejam, pessoal, não é em toda e qualquer hipótese, não é um direito absoluto a realizar a prova em outro momento. O que o Supremo vai dizer? Sempre que for possível, sempre que for razoável, a administração deve prover as condições para a realização da data da prova numa outra data, por esse candidato que invocou uma escusa de consciência. Nesse caso concreto, o que tinha acontecido é que ele tinha sido marcado para o sábado e no julgamento, né, a justiça tinha assegurado o direito a realizar a prova com candidatos de outro estado, que era em outra data. Então vejam que não trouxe maiores problemas para a administração. Mas ele teve o direito de escolher uma outra data, que às vezes era mais conveniente, era mais distante, mas ele teve por conta de um motivo de ordem religiosa. Então, o Supremo fixa uma tese que, em linhas gerais, vai dizer: o candidato, sempre que possível, ou seja, não vai ser sempre, ele tem direito. E a administração deve prover as condições para que ele consiga participar do certame, participar da prova, sem agredir a sua consciência religiosa. Mas, fundamentadamente, se não houver possibilidade, a administração pode negar, mas de maneira fundamentada. E vejam, tem que ser, a gente vê isso no julgamento do Supremo, tem que ser uma situação excepcional. O outro caso que foi julgado juntamente com esse RE, envolvia ali um agravo em recurso extraordinário, trazia a mesma discussão, só que num cenário um pouco diferente.
era uma professora aprovada em concurso público para cargo público de provimento efetivo, portanto, que invocava a escusa de consciência para justificar uma série de faltas que ela teve ao serviço e que, por isso, né, levantou a discussão se a administração deveria aceitar a escusa de consciência durante o estágio probatório, inclusive, né, que era o caso dela, ela foi exonerada no estágio probatório, ou se, ao revés, o servidor deveria escolher a carreira com uma carga horária que fosse compatível com a sua a consciência religiosa. E aí, só para a gente ver, né, que na prática surgem problemas, né? O ministro Gilmar Mendes, que ficou na linha vencida nos dois casos, ele, o ministro Toffoli e o ministro Cássio Nunes, ele levantou, inclusive, um exemplo concreto. Imaginem num município com pouquíssimos professores, um professor que não pode trabalhar num determinado dia. Os alunos vão ficar sem escola naquele dia. Então, ele levantou uma situação até mais, digamos assim, excepcional, mas para tentar justificar o fato de que o interesse público deveria se sobrepor e que a pessoa que tem a consciência religiosa é que deveria escolher uma função que efetivamente fosse compatível com essa sua liberdade de crença, né, com a sua escolha ali religiosa. Prevaleceu o entendimento de que a administração, da mesma forma, sempre que possível, ela deve fornecer as condições para que o serviço seja prestado sem atropelar a consciência religiosa do servidor. Isso vale tanto no estágio probatório como após, no momento do prestação de serviço após o estágio probatório ou até mesmo, claro, após a aquisição da estabilidade. Então, pessoal, vejam, né? O Supremo pendeu para o lado da objeção de consciência, para o lado do direito fundamental, do artigo 5º, inciso 8º, uma decisão dividida, polêmica, mas que consolida a jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal nessas duas situações, que são as situações em que a gente acaba se deparando na prática. Participação em concursos públicos, em provas de concurso público, e há como regra, né, necessidade da administração permitir a participação de candidatos que têm essa crença religiosa, né, que não permite a realização da prova naquela data. E aí, né, só para exemplificar, né, eles, por exemplo, vão poder ficar, a administração vai colocar de alguma forma um isolamento para que não há, digamos que eles façam a prova antes, e durante o horário da prova, eles ficam ainda isolados, realizando suas atividades, inclusive suas próprias atividades religiosas, lendo a Bíblia, cantando, o que for, mas eles também vão ter que cooperar para que, claro, o sigilo da prova não seja violado, e eles, né, também não têm o direito de ter uma prova específica para eles, o que quebraria a isonomia, né? Então, se a administração tivesse que fazer duas provas, uma só para os candidatos adventistas, como era o caso, e outra para os demais candidatos, vejam que sempre vai poder gerar discussão sobre dois pesos e duas medidas, né? Então, o Supremo acaba definindo que a administração deve dar um jeito, mas, claro, né, não que tem direito a fazer do jeito que quer, e tem que cooperar. Nesse caso, é muito comum ter que ficar isolado por um período enquanto os demais candidatos fazem a sua prova, né? Ou então, se no caso, digamos, a prova fosse no sábado de manhã, eles vão ter que ficar isolados desde o início da prova de sábado de manhã até o início da noite, né, do sábado, que é até o entardecer que eles não podem realizar atividade, e aí vão fazer a prova de noite, né? Então, é uma forma de colocar, né, tanto o lado da administração pública quanto o próprio interesse público na manutenção de um certame isonômico, né, quanto a questão da objeção de consciência
de ponderar de uma forma a acomodar todos os interesses no caso concreto. Então, um julgamento bem bacana, que com certeza vai cair em prova. Acompanhe no material escrito as duas teses fixadas, tanto na questão dos concursos, quanto na questão do serviço público, da prestação de serviço por um servidor. Beleza, Flávio? Tranquilo, vamos em frente então. Eu trago, pessoal, um julgamento de direito constitucional, e também não deixa de ser de direito processual civil, a respeito da competência para julgamento das ações que envolvem atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. É bem interessante o caso, porque tudo surgiu da impugnação de uma norma do regimento do CNJ em ação direta de inconstitucionalidade, que vai gerar a fixação de uma tese a respeito da competência para o julgamento de ações contra CNJ e CNMP. Então, essa regra lá do regimento interno do CNJ diz que o CNJ pode impor o cumprimento dos seus atos, das suas decisões, ainda que o ato esteja sendo impugnado em outro juízo, que não o Supremo Tribunal Federal. E aí surge a discussão sobre se esses outros juízos podem, os outros juízes do Brasil, que não o Supremo Tribunal Federal, podem conhecer de ações que envolvem atos do CNJ ou do CNMP. O entendimento que vinha sendo delineado dizia que as ações de natureza constitucional, que envolvem atos do CNJ e do CNMP, seriam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas as ações ordinárias, que tem no polo passivo a União, deveriam ser julgadas pelo juiz federal, de acordo com o artigo 109, inciso 1º, que afirma caber à Justiça Federal de primeiro grau o julgamento das causas em que a União intervenha como parte, assistente, opoente, etc. O Supremo Tribunal Federal, então, enfrenta nessa ação direta de inconstitucionalidade a tese e parte primeiro de um argumento de natureza lógica. Não é lógico admitir que juízes de primeiro grau possam rever atos do Conselho Nacional de Justiça, se eles, e aí vai a reboque o Conselho Nacional do Ministério Público, se eles próprios juízes são fiscalizados, pelo menos em termos administrativos, por esse mesmo Conselho Nacional de Justiça. Não há sistema, não há lógica em admitir, portanto, o processamento de qualquer ação perante um juiz de primeiro grau para controlar um ato do CNJ, se a rigor o próprio magistrado é, no plano administrativo, controlado e fiscalizado por esse mesmo Conselho Nacional de Justiça. Esse foi o mote do julgamento, essa tentativa de atribuir lógica ao sistema foi que levou o Supremo Tribunal Federal a concluir que todas as ações que envolvam atos do Conselho Nacional de Justiça e do CNMP praticados no exercício da sua competência constitucional de regular e administrar Poder Judiciário e Ministério Público, respectivamente, devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu acrescento um argumento de ordem sistemática que surge a partir da leitura do próprio artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal. Quando a Constituição fala da competência para julgar mandado de segurança contra atos do TCU, a Constituição é expressa em dizer mandados de segurança. Ela não nomeia outro tipo de ação, ela fala apenas em mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União, atribuindo essa competência ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a contrário senso, se é uma ação ordinária que envolva ato do TCU com a União no polo passivo, a competência para o seu julgamento vai ser do juiz federal de primeiro grau e não do Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso a Constituição foi textual. O mandado de segurança contra ato do TCU vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Quando a Constituição, porém, trata do CNJ e do CNMP, ela o faz em outra linha desse inciso primeiro, ela faz na linha R. E a Constituição diz o seguinte: ações contra CNJ e CNMP. A Constituição não diz o tipo de ação, fala ações, no plural, dando a entender que aí quer um alcance mais amplo, sem distinguir o tipo de ação. É verdade que vai surgir o argumento de que a ação ordinária não é ajuizada contra o CNJ e contra o CNMP, porque são órgãos e na ação ordinária deve figurar lá no polo passivo a pessoa jurídica União.
Mas a leitura mais técnica que se deve fazer desse dispositivo não é que a ação é ajuizada contra o CNJ e contra o CNMP, até porque mesmo no mandado de segurança há uma divergência se o polo passivo a rigor contemplado pela autoridade coatora, pelo órgão ou pela própria pessoa jurídica a qual pertencem esse órgão e essa autoridade coatora, apenas com um artimanho, um artifício processual de ali colocar a autoridade coatora e não a própria pessoa jurídica, que de todo modo pode intervir, de acordo com a lei do mandado de segurança. Será então que a redação desse dispositivo não seria mais técnica com a leitura de o que se quer dizer ali? É ação ajuizada, ação que verse em relação a atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP, e não ação ajuizada contra CNJ e CNMP, mas ações que versem a respeito de atos praticados pelo CNJ ou pelo CNMP. E essa leitura termina por prevalecer, ao menos nos votos vencedores, no sentido, então, de que o alcance que se deve dar a essa linha R do inciso 1º é o alcance mais amplo possível para abranger todas as ações que envolvam atos do CNJ e do CNMP. Ao fim desse julgamento, o Supremo fixa uma tese, eu coloco a transcrição dessa tese no arquivo PDF para que vocês possam analisá-la com mais clareza, mas ali nessa tese está afirmado que todas as ações ajuizadas com envolvimento de atos do CNJ e do CNMP no exercício dessa competência constitucional de regular Poder Judiciário de um lado, Ministério Público de outro, serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que seja ação ordinária, portanto. Controvérsia resolvida, Gabriel. Vamos em frente. Tema quentíssimo, né, Flávio? Para cobrança em prova aí durante muito tempo prevaleceu outro entendimento, agora o Supremo dá uma guinada, né? Sempre foi bem, né, polêmico, mas o Supremo já tinha um entendimento bem fixado, e eu particularmente concordo também que o Supremo a interpretou bem, né, mas a interpretação, né, difícil, porque a Constituição não deixa as coisas bem claras, mas com certeza matéria de certa cobrança aí nas provas vindouras. Pessoal, eu trago agora uma discussão envolvendo o pacote anticrime, mais uma discussão envolvendo o pacote anticrime, e uma discussão interessantíssima que o STJ julgou recentemente. É interessante como o STJ tem já colocado para julgar alguns temas importantes envolvendo o pacote anticrime, mesmo a vigência sendo bastante recente, né, desde 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964, o STJ já está se debruçando sobre várias das polêmicas envolvidas com o pacote anticrime. Bom, o tema aqui envolve execução penal, pessoal. O que aconteceu em matéria de execução penal com o pacote anticrime? Ele mexeu no artigo 112 da LEP, né, da Lei 7.210/84, e, ao fazê-lo, esmiuçou bem mais do que antigamente o requisito objetivo para a progressão de pena, para a progressão do regime de pena. Antes, nós tínhamos uma regra geral que era de cumprimento de 1/6 da pena. E aí só tínhamos distinção quando se tratava de réu condenado por crime hediondo ou equiparado, que tinha que cumprir, ao invés de 1/6, 2/5, e se fosse reincidente, deveria cumprir 3/5. Então, só tínhamos 3 hipóteses. Agora, o 112 traz uma pleiade de situações muito mais detalhadas e prato cheio para cobrança em prova. Agora se fala em requisitos objetivos de 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, pessoal. 8 situações, sendo que a dos 50% se divide ainda em 3 situações. Então, 16% hoje é a regra geral. Vejam que nesse aspecto é hipótese de novatio legis in melius, né? Porque antes se falava em 1/6 da pena. 1/6 da pena é 16,66, agora é só 16%, então é lei
penal mais favorável, lex missior, né, ou novatio legis in melius, que vai se aplicar retroativamente. Mas só é aplicável agora para réus que sejam primários em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. A regra dos 20%, o réu vai ser reincidente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. A regra dos 25%, réu primário em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, roubo, e os 30%, réu reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí vamos para os 40%, que é para réu condenado em crime hediondo ou equiparado que seja primário. E, na sequência, 50% para réu condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte, por exemplo, latrocínio, que seja primário. E aí também tem outras duas hipóteses nos 50%, o réu que é condenado por exercendo o comando coletivo ou individual da organização criminosa voltada à prática de crime hediondo, equiparado hediondo, e também o réu condenado por milícia privada, seja primário, seja reincidente. Temos a regra de 60%, que é aí a hipótese do réu condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente na prática desses crimes. E, finalmente, a regra de 70%, que é réu condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente nessa prática de crime, hediondo ou equiparado, com resultado morte. Pessoal, se a gente para analisar o 112, nós vamos ver que tem duas situações visivelmente não contempladas pela lei. Refiro-me a réus condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes, ou seja, não são primários, mas não são reincidentes específicos nesse tipo de crime. E aí nós temos que lembrar, pessoal, o conceito doutrinário, né? Reincidente genérico e reincidente específico. Reincidente genérico é aquele que é reincidente, né? Se enquadra na hipótese lá do Código Penal, artigo 63, 64, ou seja, ele cometeu um novo crime depois de ter sido condenado por um crime anterior e dentro, né, do período depurador, a chamada prescrição da reincidência, ele vai ser reincidente genérico. Genérico porque quando não é o mesmo crime. Quando é o mesmo tipo de crime, é reincidente específico. A lei do pacote anticrime, ao mexer no 112, em relação ao réu condenado por crime hediondo ou equiparado, seja o hediondo equiparado normal, digamos assim, ou hediondo equiparado com resultado morte, que é a mais grave, a situação mais grave da lei, né, em matéria de execução de progressão de regime, o legislador só cuidou ou do primário, ou seja, o cara foi condenado por crime hediondo e era tecnicamente primário, né? Não é reincidente tecnicamente, ou então a lei previu a situação do reincidente específico nesse tipo de crime. Ou seja, o crime anterior que enseja reincidência era também um crime hediondo ou equiparado. Então, vejam, o que acontece se nós temos alguém que foi condenado por um crime hediondo ou equiparado, né? Nós sabemos que são equiparados a crime hediondo o crime de tortura, terrorismo ou tráfico de drogas, né? Foi condenado nesse crime, mas é reincidente por um crime comum anterior, ou seja, não um crime hediondo. Se ele fosse primário, nós temos regra. Se ele fosse reincidente específico em crime hediondo equiparado, nós temos regra. Ou 40% ou 50%, se for sem resultado morte ou com resultado morte, ou 60% ou 70%, se for reincidente específico, sem resultado morte e com resultado morte. Então, a lei não traz regra para acomodar a situação do réu condenado por crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte ou sem resultado morte, que seja reincidente genérico. Só traz para o primário ou para o reincidente específico nesse tipo de crime. O que o STJ definiu num interessantíssimo julgado recentemente trazido informativo? Que não há como enquadrar na hipótese mais grave, evidentemente, né?
porque seria um caso de analogia em Malam partem. Então, nós não podemos pegar um réu condenado por crime hediondo equiparado que seja reincidente genérico e colocarmos ele na regra do reincidente específico, que é uma situação mais grave e que exige ou 60% ou 70% do cumprimento da pena, né? Se for sem resultado morte ou com resultado morte. Caso, portanto, de analogia em Malam partem que não se pode admitir. E aí, o que o STJ fez? Nós teríamos duas saídas, pessoal. Ou colocar na hipótese mais básica da lei, ou então colocar na regra do condenado por crime hediondo que seja primário. E o STJ fez exatamente isso, e é a melhor saída, sem dúvida alguma. Invoca-se a analogia em bonum partem para colocar na regra pertinente ao primário, ao condenado por crime hediondo equiparado primário, para colocar o réu condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente genérico. Porque ele está num limbo. Nós temos que achar uma regra para ele. O intérprete não pode simplesmente invocar o non liquid, né? Não vou decidir, o juiz tem que decidir. E aí, como vai resolver? Analogia em bonum partem para colocá-lo na regra também do condenado por crime hediondo equiparado, mas a do primário. Então, no caso julgado pelo STJ, era um réu condenado por crime hediondo equiparado com resultado morto, um latrocínio, que era reincidente genérico. Ele cairia, se fosse reincidente específico na prática desse tipo de crime, cairia na regra mais grave de todas, que é dos 70%. Como não é possível enquadrá-lo ali, seria analogia em Malam partem, o STJ enquadrou na regra dos 50%, que é o réu primário condenado por crime hediondo equiparado com resultado morte. Discussão bem legal, mais uma sobre o pacote anticrime. Fiquem de olho, porque vai cair em prova. Bem interessante. Eu também, para finalizar, trago algo agora de direito penal e direito condicional, até porque foi um julgamento em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada contra o artigo 17D da Lei dos Crimes de Lavagem de Dinheiro, que previa o afastamento do servidor público das suas funções quando indiciado por crime de lavagem de dinheiro. Então, a norma é impugnada no Supremo Tribunal Federal, com a arguição da sua inconstitucionalidade, que é acolhida pelo STF, por maioria de votos. E, basicamente, Gabriel, foram 3 fundamentos que o Supremo levantou para chegar a essa conclusão. O Supremo, primeiro, fala do princípio da proporcionalidade, dizendo que não há necessidade de que uma norma determine o afastamento sempre e em qualquer caso, afastamento do servidor público, quando ele é indiciado no crime de lavagem de dinheiro. E aí cabe lembrar que o indiciamento é um ato privativo da polícia que reconhece ali os indícios de autoria e a materialidade criminosa e promove esse ato administrativo. Não é um ato de natureza jurisdicional, ele é um ato de natureza administrativa, formalizando o indiciamento e, de acordo com a lei, autorizando sempre o afastamento do servidor público quando esse indiciamento envolva lavagem de dinheiro. Aí o STF vai dizer, é desproporcional, ofende a proporcionalidade, porque já existe uma norma no Código de Processo Penal que autoriza o deferimento de uma medida cautelar, mas aí o juiz vai analisar se os requisitos estão presentes e, caso a caso, vai aferir se há necessidade de afastar o servidor público das suas funções. E não em todo e qualquer caso, porque simplesmente a lei assim o determinou, sem descer as minúcias dos fatos do caso concreto. Então, primeiro fundamento, violação à proporcionalidade, porque há um meio mais eficaz, já previsto no Código de Processo Penal, as medidas cautelares lá arroladas no artigo 319 do CPP, que já autorizam o afastamento do servidor, mas desde que haja motivo suficiente para isso, a ser devidamente apreciado pelo magistrado, no caso concreto. O Supremo continua
para dizer que também foi violado o princípio da presunção de inocência, na medida em que o deferimento de medidas cautelares ou de medidas constritivas contra réus, investigados e acusados precisa vir lastreada numa fundamentação legítima, numa fundamentação ligada ao caso concreto e não simplesmente numa disposição genérica que em todo e qualquer caso já determina o afastamento desse servidor pelo simples indiciamento em um dado crime, no caso o crime da Lei 9.613, que é a lei de lavagem de dinheiro. E o Supremo termina invocando mais um princípio, agora o princípio da igualdade, para concluir que esse dispositivo viola a igualdade, na medida em que o indiciamento nem é um ato obrigatório dentro do processo penal. É possível, por exemplo, que o Ministério Público formule denúncia contra um dado servidor sem que tenha havido um indiciamento. O inquérito ele é concluído, ele é enviado ao Ministério Público, que vai formar sua convicção a respeito de formalizar ou não uma denúncia. E o Supremo identifica, então, um descompasso, uma desigualdade, uma violação à igualdade, porque vai se afastar, de acordo com a norma, apenas o servidor que foi indiciado. Mas é possível que haja um servidor não indiciado que sofra a denúncia penal por esse mesmo delito. E ele, pela norma, não seria afastado. Então, por esse descompasso, por esse tratamento desigual, sem que haja uma racionalidade que justifique a diferença, o Supremo reconhece também, por esse motivo, a inconstitucionalidade do artigo 17d da Lei 9.613. Então, para finalizar, para sintetizar, foram 3 violações identificadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ao princípio da proporcionalidade, à presunção de inocência, que exige uma fundamentação mais específica, voltada ao caso concreto, e ao princípio da igualdade. O dispositivo, portanto, está afastado do ordenamento jurídico, mas sempre vale lembrar, continua a valer a medida cautelar geral lá do Código de Processo Penal e o magistrado pode, no dado caso concreto, provocado para isso, afastar o servidor, desde que, obviamente, o faça de modo fundamentado. É isso, Gabriel. Questão bem interessante, né, Flávio? Se a gente lembrar lá da lei de improbidade administrativa, no âmbito de um processo administrativo envolvendo um ato ímprobo, a autoridade administrativa poderia determinar um afastamento cautelar, né? O delegado, na prática, com o 17D, era ele que, com o ato de indiciamento, acabava gerando o afastamento, né? Só que aí era uma situação bem interessante que o juiz poderia determinar o retorno. Então, não era o juiz que determinava o afastamento, era o delegado, porque ele que indicia, mas o juiz poderia remediar isso, né? Então, digamos assim, dava um peso por delegado, mas o juiz poderia se sobrepor, né, com a sua decisão. Mesmo assim, o Supremo dá maior peso aí às garantias constitucionais para dizer que é só o juiz que poderia fazê-lo, né, Flávio? Então, uma discussão boa aí para cobrança em prova em várias matérias, né? No direito constitucional, como tu falou, no direito processual penal, uma questão bem bacana. Pessoal, para finalizarmos o nosso Infemares de hoje, eu trago um outro julgamento bem legal aqui do Supremo, em ADIM, dá para a gente lembrar de alguns pontos importantes em matéria de funcionalismo público no texto constitucional e enxergarmos a aplicação concreta disso no âmbito da legislação do próprio ente federado. O caso julgado envolvia o Distrito Federal. O que aconteceu, pessoal? A lei orgânica, na verdade, do DF, uma lei do DF, portanto, previu a aplicação do teto do funcionalismo público a todos os funcionários, a todos os empregados públicos das empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias do Distrito Federal. O que nós temos que lembrar aqui, pessoal? A Constituição previu, no artigo 37, inciso 11, o chamado teto do funcionalismo, né? Teto geral, subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, vale para todas as esferas. No âmbito dos municípios, nós temos um subteto, né? Que é o subsídio dos prefeitos, que vale para todos os servidores municipais. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, nós temos 3 subtetos,
do governador do estado, do Distrito Federal, para os servidores executivos, de deputado, né, distrital ou deputado estadual, no âmbito do legislativo, e no âmbito do judiciário, subsídio de desembargador do Tribunal de Justiça. Esses tetos, pessoal, são aplicáveis ou não para empresas estatais? O que a Constituição previu sobre isso? Ela previu, no artigo 37, parágrafo 9º, que ele é aplicável obrigatoriamente, ninguém discute, às empresas estatais, empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias, que recebam recursos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, conforme o caso, para despesas com pessoal ou para seu custeio em geral. Então, a Constituição tratou da matéria. Qual que é a discussão sobre essa lei do DF? Ninguém desconhece o que está no texto constitucional. A lei do DF mandou aplicar para todas as estatais, ou seja, mesmo para aquelas que não recebam recursos públicos para custeio em geral ou para despesas com pessoal. E aí vem a dúvida: pode o ente federado, no exercício do poder constituinte derivado que vem a instituir as suas normas básicas, né? Então, o poder constituinte derivado decorrente, ou seja, a Constituição estadual ou, no caso do DF, a lei orgânica do DF, pode, na sua autonomia, estabelecer que esse teto é aplicável, inclusive para as estatais que não recebam recursos públicos, as suas próprias estatais. Então, veja que a discussão ela é bem interessante e teve voto vencido que prestigiou a autonomia do Distrito Federal, isso valeria para outro ente federado, para dizer que ele poderia, no seu poder de auto-organização, na sua autonomia político-administrativa, poderia determinar a aplicação do teto a todas as empresas estatais, ou seja, indo além do que previu a Constituição Federal, no que seria uma mínima aplicação do teto do funcionalismo, mas que não impediria seu alargamento. Prevaleceu, no entanto, o entendimento de que esta regra da Constituição ela não pode ser ampliada pelas constituições, pelas leis orgânicas do Distrito Federal ou lei orgânica dos municípios, né, se fosse o caso de município. Ou seja, o raciocínio vale para todos os entes, embora o caso tenha sido julgado do Distrito Federal, né? Então, pessoal, não é possível que a legislação local preveja a aplicação do teto do funcionalismo para todas as empresas estatais, ainda que não recebam recursos públicos para custeio em geral ou para despesas com pessoal. Precedente legal, uma questão nova julgada pelo Supremo e que também aí nos faz lembrar de algumas regras básicas da Constituição e de definirmos aí a possibilidade ou não do exercício da autonomia administrativa nesse campo. E vimos que o Supremo não permitiu, restringiu, portanto, a autonomia. Só temos que aplicar o artigo 37, parágrafo 9º, não podendo alargar a aplicação do teto do funcionalismo para outras empresas estatais que não recebam recursos públicos para custeio geral ou para despesas com pessoal. É isso, Flávio. Legal, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Info e Mais em Pauta. Sempre muito interessante, sempre um prazer participar. E você que acompanha o Info e Mais em Pauta, eu lembro também que temos um produto bem legal, o Programa de Estudos Play, com aulas ao vivo, abordando todas as matérias, todos os temas, com possibilidade de interação com o professor, com PDF, com possibilidade depois de assistir a aula gravada, com ferramentas bem interessantes que vão potencializar o seu aprendizado e o seu estudo. É isso, então até a próxima e fiquem conosco. Abraço. É isso aí, pessoal. Mais um Info em Pauta para a conta. Espero que tenham gostado. Não deixem de ler aí o nosso material
escrito o nosso PDF e esperamos vocês ou nos programas Estudos Play, nas nossas aulas ao vivo, ou aqui nos próximos Enfermagens em Pauta. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos.